A sigla FE originalmente apareceu nas unidades aprimoradas do Galaxy Note 7, aquelas com a menor bateria, sem risco de explosão, com direito a um update a mais e sem as marcações da Samsung na frente. Em outras palavras, Fan Edition. Um apelo aos fãs da marca, que gostaram do aparelho e queriam ter algo exclusivo, limitado e que funcionasse, sem o risco de explodir. Gerações se passaram e surgiu agora o Galaxy S20 FE, um aparelho que a Samsung me enviou para testes e que pude testar para realmente comprovar. Ele é um aparelho destinado aos fãs ou apenas um S10 Lite da geração seguinte? Se liga aí. Em resumo, o S20 FE é tipo um top de linha barateza. Baixo custo, Free Fire, chame como quiser. Diversos aspectos são cortados por aqui, começando pela sua construção para manter o custo baixo. O visual é bonito dentro do padrão da linha 20, porém ao pegá-lo na mão é perceptível algo diferente. Uma textura áspera em sua traseira que remete àquele vidro fosco que já vimos em outros aparelhos, porém não tão liso ou gelado, mas sim escorregadio. Pois é, a traseira dele é de plástico, ou Glastic, como batizado pela Samsung. Sinceramente, o ponto ruim não é a pegada ou o visual, isso passa batido e consta como um item colocado para baratear o celular. Ele é apenas mais liso do que o convencional, com uma pegada macia, porém considere que ele ainda é um aparelho grande. As laterais permanecem de metal, com uma pintura cromada, sendo possível perceber a diferença de temperatura entre ambos os materiais. Ele é bem montado, sendo leve, pesando 190 gramas e não passando uma sensação 100% oca, como eu já vi em outros aparelhos. A traseira de plástico não tirou a resistência à água IP68, porém, a minha opinião, faltou uma capinha na caixa para suprir a pegada lisa. Mas ele vem com uma película na tela pelo menos. Geralmente em displays da Samsung eu nem perco muito tempo falando, pois o padrão de qualidade é sempre excelente. Porém, recentemente, com alguns erros de software e reaproveitamento de displays, muitos artefatos apareceram em aparelhos como o Galaxy S9, S10 Lite e também no S20 FE. No primeiro uso com a tela em brilho mínimo, percebi o artefato da tela verde. Não apareceu de maneira explícita igual vimos em outros modelos, porém ao colocar o brilho em 5% é notável uma perda absurda de contraste e cores, fazendo tons cinzas ficarem esverdeados. Se é um defeito de fabricação da minha unidade ou algo crônico, não posso dizer com certeza. Por isso é válido ver outros reviews e avaliar se isso é algo crônico que vai te atrapalhar. Seu display é familiar, utilizado também no Galaxy A51, porém com update para a taxa de atualização de 120 Hz. Que seria uma novidade de usabilidade por aqui. Possui 6.5 polegadas com proporção 20:9 rodando na resolução Full HD+. O brilho mínimo é agradável, por mais que tenha aquele artefato, enquanto o máximo é até visível na luz do sol. Não é os melhores, mas dá pra ver. Os contrastes estão bons para uma Super AMOLED, mantendo tons cinzas escuros quando necessário e apagando completamente os pretos também quando necessário. As cores são mais saturadas no perfil vívido e bem pálidas no perfil neutro. Eu senti falta de um meio termo nas configurações igual tínhamos em outros modelos. Esse display não possui curvas, sendo algo flat, muito bom para resistência e facilitando aplicações de películas de vidro. A resposta touch não é no padrão top de linha. Sinto falta de uma maior precisão, principalmente editando fotos ou selecionando textos nas linhas. Isso é algo que realmente é coisa de intermediário. Seu sistema de áudio não deixa a desejar em nada, oferecendo alto-falantes externos com bom volume e uma qualidade de áudio satisfatória, isso em reprodução de mídia. Vale ressaltar que o alto-falantes de chamadas fica sob a tela, tendo uma qualidade bem estranha em chamadas. Eu já vi outros aparelhos que tinham essa tecnologia, porém, no caso do S20 FE, me causou estranheza pela sua qualidade, parece que é alguém falando dentro de uma lata. Ainda há tempo, o S20 FE não possui entrada P2. Fico triste por isso, porém como alternativa, ele acompanha fones de ouvido da AKG com entrada Type-C. A qualidade é a esperada desses fones, perfil mais flat, porém com um grave satisfatório para encorpar o som. Ele não acompanha nenhum adaptador de tipo C para P2, logo se acostume a utilizar um fone Bluetooth ou compre-o separadamente. Chegamos no ponto mais delicado do S20 FE, o seu hardware. A sigla Fan Edition poderia significar uma esperança do usuário brasileiro em finalmente ter um aparelho da linha S20 com Snapdragon, mas infelizmente não foi dessa vez. Seu processador é o Exynos 990, que utiliza uma salada de núcleos, sendo 2 núcleos Mongoose, guarda esse nome, 2 Cortex A76 e 4 Cortex A55. Eu não vejo problemas com Exynos, contando que o processador seja bem feito e otimizado, afinal o meu mundo não gira em torno da Gcam. Diversas vezes a Samsung acertou em cheio, principalmente no Galaxy S6 e S7,
voltando a acertar também no Note 10 Plus. Porém aqui no Exynos 990 se comporta basicamente como um carro esportivo sem radiador. Seu maior problema é o aquecimento, tanto por parte do processador quanto por parte da dissipação de calor do aparelho. Afinal, o plástico não ajuda e também não existe um sistema de dissipação de calor por aqui. Utilizando o aparelho frio, você sente uma fluidez absurda e nenhum engasgo em apps leves. Porém, lembram do núcleo Mongoose? Esse cara resolve ativar aleatoriamente por qualquer motivo. E isso pode ser tanto num app pesado, como um jogo, quanto num app totalmente leve e sem sentido, como o Planilhas do Google. Aí tudo vai por água abaixo, basicamente. Engasgos ocorrem, apps crasham, você nota que existe um mini aquecedor na sua mão. Eu esperava que toda a opinião que os outros davam sobre esse Exynos fosse apenas uma má otimização, ou sei lá, jogos rodando mal, mas literalmente a minha primeira impressão dele foi um superaquecimento restaurando um backup do WhatsApp, com um aparelho em tela desligada. Tipo, o processador esquenta mais fazendo atividades simples do que rodando jogos pesados com gráfico no máximo. Não faz sentido. Enfim, para o dia a dia, espere um aparelho que ocasionalmente vai esquentar, principalmente ao lado da câmera. Muitas vezes em atividades leves, que pode crashar um app ou outro quando ocorrer esse aquecimento, e que ao entregar nas mãos de alguém, a frase mais comum será: "Nossa, que celular quente!". Aproveitando que falei em jogos agora há pouco, felizmente o desempenho condiz bem com hardware. Into the Dead 2, que é o jogo que eu geralmente rodo por ser bem pesadinho, roda com tudo no alto, de maneira totalmente lisa. Porém, eu duvido que ele alcance os 120 frames que a tela pode oferecer. Tudo isso depende de otimização e eu não sou tão gamer assim para exigir isso. Então o jogo roda liso, nada a reclamar. O conjunto final acompanha 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento que podem ser expandidos via cartão SD através da sua bandeja de chip híbrida. Porém, o multitarefa dele mata os apps com certa facilidade. Ele poderia ter um multitarefa um pouquinho melhor, por mais que tenha 6 GB de RAM, não tem tanta abertura para vários apps também. A One UI está no seu ápice, trazendo uma interface lisa, bonita e funcional. É a minha preferida disparado, com tema escuro, personalização completa, gravador de tela, dentre outros. O sistema base continua sendo Android 11 com a One UI 3.0 por cima. E detalhe, como é a linha S20, você tem direito a 3 updates de software. O S20 FE utiliza biometria sob a tela. Sendo do tipo ótico, é aquela que te cega durante a noite e depois precisa iluminar o seu dedo para desbloquear. Mesma utilizada no A51. Eu posso dizer que não é a das mais rápidas ou precisas, mas é funcional. Eu ainda preferiria uma biometria na traseira para pelo menos ser prático, porque se o teu dedo estiver minimamente sujo ou sei lá, sabe, quando você fica mexendo com um fio e ele fica meio áspero, ele não vai desbloquear de maneira alguma. Então não é tão bom quanto uma biometria convencional. E eita, já chegamos nas câmeras. Nesse review eu falei bastante e nem cheguei aqui ainda, mas vamos lá. Seu conjunto de câmeras é um ponto excelente que temos por aqui, eu não tenho quase nenhuma reclamação sobre isso. Temos um sensor principal de 12 megapixels com abertura fixa de f1.8, foco dual pixel e estabilização ótica na lente. Um sensor de 8 megapixels com lente de abertura f2.4, telefoto 3 vezes com estabilização ótica. E por fim, um sensor de 12 megapixels com lente ultra-wide f2.2 sem estabilização. Essa combinação é simplesmente a melhor que podemos ter no smartphone, sem lente macro ou sensor de profundidade ocupando uma das vagas de lentes principais. Mas indo direto ao ponto, eu diria que o S20 FE ganha muitos pontos com os criadores de conteúdo justamente por conta das câmeras embarcadas, somadas da versatilidade. Eu utilizei nas 2 últimas semanas justamente com criação de mídias sociais, e ele supriu muito bem. O sensor principal entrega um equilíbrio muito bom na nitidez, com detalhes em boa luz. O foco é preciso e rápido, o HDR está bem presente por aqui, sendo mais exagerado em situações de contraluz. As cores são aquele ponto mais saturado que estamos familiarizados desde a linha S10. A supressão de ruído entra em algumas situações e realmente tira alguns detalhes, principalmente em pelagens, algo que eu não gosto muito, pois embora a gente não veja o ruído na foto, detalhes são facilmente perdidos. O sensor com lente ultra-wide é sem dúvida um dos que mais me chamou a atenção, não apenas pela resolução aumentada, mas também pela praticidade e possibilidade que ele te oferece. É notável uma nitidez mais presente, com cores mais saturadas, porém ainda dentro de um padrão com qualidade. O low light padrão é apenas ok, querendo ou não, o sensor é bem inferior ao principal e as lentes não ajudam muito por conta da abertura. A supressão de ruído entra forte em baixa luz. Já o sensor telefoto, por ser 3 vezes, supre situações mais distantes, ele não possui tanta nitidez quanto as outras câmeras, mas quebra um galho em situações diurnas. À noite o software nem deixará você utilizá-lo.
Os modos embarcados no app são os de sempre. Modo manual para fotos e para vídeo, inclusive com ajuste de áudio manual, isso é uma coisa legal. Foco dinâmico, por algum motivo, utiliza apenas o sensor principal. Câmera lenta e o modo noturno, este aqui está maravilhoso, copiando um pouco o iPhone. O software agora diz o tempo necessário para a exposição ser feita, porém ainda há um tempo considerável de processamento, do qual o software meio que impede você de continuar tirando fotos. Os resultados são realmente melhores, a nitidez aumenta e os detalhes também. As cores ficam mais frias, porém sem artefatos. Só não esqueça que esse modo não faz milagres, por mais que ele possa ser usado com mãos livres. Quanto mais estável o aparelho tiver, melhor serão os resultados. Em resumo, sobre a câmera, eu posso dizer que a versatilidade do conjunto de lentes é sensacional. O software está melhorando, porém adotando de nitidez em situações que não são necessárias. O que me atrapalhou mesmo foi a otimização de processamento. Vemos leves engasgos no software após tirar as fotos, muitas vezes tirando a foto com um certo delay após clicar no obturador. Isso ocorre principalmente quando o aparelho está quente, e vai ocorrer de você tirar a foto, baixar o aparelho e a foto ser tirada do seu pé, basicamente. Sobre a sua câmera frontal, eu não sou muito de analisar a câmera frontal porque eu quase nem tiro selfie, porém vocês podem ver aí uma foto ou outra que eu tirei, está sim com mais qualidade, não está muito com aquele efeito massinha, a resolução aumentou e não possui foco, infelizmente. É uma coisa que eu acho bacana de ter nesses aparelhos e infelizmente o foco é fixo. Partindo para gravações, esse cara aqui grava em 4K, em todas as câmeras, porém com a limitação de 60 fps apenas no sensor principal e frontal. Ultra-wide e telefoto aceitam apenas 30 fps. Fornece HDR, foco dual pixel independente da configuração. A estabilização está aprimorada, principalmente na câmera ultra-wide. Se você quiser ver mais exemplos, pode assistir o meu vídeo de teste prático do aparelho. Usar o S20 FE é como se eu tivesse um carro beberrão com um tanque grande. Não que eu tenha um. Sua bateria é de 4.500 mAh, número excelente, porém não esqueça que o nosso calcanhar de Aquiles está por aqui, o Exynos 990. Não adianta usar o argumento de tela de 120 Hz, ou sobre o uso que eu fiz, em nenhuma situação eu consegui atingir 6 horas de tela com esse aparelho. Me baseando em outros aparelhos do mesmo nível, ou até mesmo o meu Note 9, que na teoria deveria consumir mais energia da tela no modo de 60 Hz, a autonomia do S20 FE deixa a desejar quando sua expectativa é baseada em números. Mudar a taxa de atualização da tela não traz nem 30 minutos de diferença na autonomia final. O culpado é evidenciado. O Exynos 990 não sabe quando precisa utilizar os núcleos de alto desempenho, esquentando e consumindo uma bateria absurda em apps simples como planilhas ou Instagram vendo feed. Em uso pesado eu até entendo os resultados que ele entrega, como 4 horas e meia de tela aproximadamente, é totalmente plausível para um processador top de linha. Porém não consegui chegar nas 6 horas com o uso simples intercalado de 4G Wi-Fi. Para 4.500 mAh, uma tela Full HD 60 Hz é uma autonomia bem triste, eu diria. O standby também não se mostrou muito eficiente, principalmente com sinal de rede ruim. A minha analogia do carro beberrão se encaixa perfeitamente por aqui. A bateria da S20 FE só não é decepcionante devido ao número generoso da sua bateria. Para carregá-lo, o carregador utilizado é aquele clássico Fast Charge de 15 watts da Samsung. Em cerca de 2 horas e pouco está tudo carregado. Interessante mencionar que ele suporta também carga sem fio, com função de carregamento reverso inclusive. Falei muita coisa, muito rápido, tô com a garganta seca, mas vamos continuar. Paulo, o que é o S20 para você? Bem, o nome Fan Edition não existe por aqui. Um fã da linha Galaxy não gostaria de um Exynos problemático de maneira alguma. Mas pisando em ovos, podemos dizer que, para o que tínhamos disponível da linha 20 em geral, até que a Samsung conseguiu trazer os principais pontos. Ele é um top de linha barato, isso custou um acabamento de plástico liso, porém com resistência à água, beleza. Sua tela é reaproveitada e melhorada, porém com artefatos de uma tela de baixa qualidade. O desempenho aguenta o tranco, porém o processador é esquentadinho e isso faz o rendimento cair em situações inesperadas. Para jogos ele foi incrivelmente bem, isso me deixou meio duvidoso, mas beleza. Suas câmeras estão maravilhosas, coisa que para mim faz ele valer a pena como opção de Android para criadores de mídia. A sua bateria está boa, porém poderia ser melhor se os núcleos Mongoose soubessem quando deveriam ser ativos. Bem, é um aparelho que custa em média R$ 2.400 nas lojas de varejo online. Devo dizer que ele até vale a pena mesmo assim. Se por acaso ele baixar mais ainda o valor, mais vantagem ainda. Porque nessa faixa de preço você não encontra um celular desse nível, basicamente, você não acha. O único ponto que você vai ter que aprender a conviver é o processador esquentadinho. Porque de resto eu creio que não há opção semelhante ou melhor nessa faixa de preço de qualquer forma.
E claro, se você, mesmo com tudo que eu mencionei aqui no vídeo, resolver comprá-lo, dá uma força pro Paulão aqui, considere comprar no link do Magazine Luiza que eu deixei aqui na descrição, vai me ajudar bastante em futuros reviews e upgrades de equipamentos pro canal. E bem, esse aqui foi o review do S20 FE. Devo dizer que esperava menos desse carinha aqui. Ele não fez feio, mas poderia fazer melhor. Agradeço a Samsung por me enviar esse aparelho para testes e espero que em futuras versões esses probleminhas sejam resolvidos, ou até mesmo nessa, né, o update de software tá aí para isso. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal para não perder mais vídeos de unboxings, reviews e tudo mais. Beleza, galera? Falou, até o próximo vídeo. Fui!